Imagine receber uma carta de alguém que você amou profundamente, mas que já não está mais entre nós. Agora, imagine que essa carta não foi escrita antes da partida, mas depois, do outro lado, do plano espiritual. Seria você capaz de aceitar essa comunicação? Teria coragem de ler essas palavras vindas de além da vida que conhecemos? Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais tocantes já psicografadas por Chico Xavier. Um livro que é um portal aberto para questões que todos nós fazemos. O que acontece depois que morremos? Existe continuidade? E se aqueles que partiram pudessem nos enviar mensagens, o que eles diriam? Esta é a história real de Maria João de Deus, uma jovem mãe que, através da mediunidade de Chico Xavier, enviou cartas emocionantes para seu marido, repletas de amor, saudade e revelações sobre a vida após a morte. Era 1935, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O jovem médium Francisco Cândido Xavier, com apenas 25 anos, vivenciou algo inusitado. Durante uma sessão mediúnica, uma entidade feminina se manifestou com urgência. Precisava comunicar-se com seu esposo. Dizia-se chamar Maria João de Deus. O que tornava esse caso peculiar era a riqueza de detalhes que apenas alguém muito próximo daquela família poderia conhecer. Ela não queria mensagens genéricas, mas cartas longas, detalhadas e íntimas que provassem sua identidade e trouxessem alívio ao sofrimento de seu esposo. Maria João foi uma mulher simples do início do século XX. Casada, mãe de filhos pequenos, levava uma vida comum. Sua morte prematura deixou o esposo viúvo e os filhos sem a presença materna. A família mergulhou em profunda tristeza e nas dúvidas existenciais que assombram todos os que enfrentam a perda de um ente querido. Foi nesse contexto que Maria João encontrou em Chico Xavier o canal para se comunicar. A primeira carta foi recebida com esperança e ceticismo. Maria João sabia que precisaria provar sua identidade. Nas primeiras linhas, trazia detalhes íntimos da vida conjugal, referências a conversas privadas, lembranças compartilhadas. Descrevia objetos da casa, hábitos familiares, apelidos carinhosos, informações que nenhum estranho conheceria. Mais impressionante, falava sobre eventos acontecendo naquele exato momento na vida da família, demonstrando que continuava acompanhando seus entes queridos do plano espiritual. Imagine a emoção do esposo ao ler essas palavras. A mão trêmula, os olhos marejados, o coração dividido entre incredulidade e esperança. Mas Maria João não se comunicou apenas para provar que continuava viva espiritualmente. Suas cartas tinham um propósito maior: ensinar, consolar e transformar a dor da separação em compreensão sobre a verdadeira natureza da existência. Ela descreveu sua própria morte, o momento da desencarnação, quando a consciência se desliga do corpo. Explicou a confusão inicial, o despertar gradual no plano espiritual, o reencontro com entes queridos que partiram antes. Contou sobre a surpresa de descobrir que a morte não era o fim, mas uma transformação. O mais impactante foi sua total honestidade emocional. Maria João revelou que não havia sido perfeita em vida. Cometeu erros, teve pensamentos e atitudes que agora, sob a luz da consciência expandida, compreendia como equivocados. Ela não se apresentava como alma iluminada, mas como mulher comum, com virtudes e defeitos, aprendendo e evoluindo. Essa autenticidade torna suas cartas profundamente humanas e convincentes. À medida que as cartas continuavam, Maria João descreveu detalhadamente sua nova realidade. Contrariamente ao que muitos imaginam, a vida após a morte não é um estado estático de bem-aventurança ou sofrimento infinito. É um processo dinâmico de aprendizado e evolução, onde continuamos sendo essencialmente quem somos, mas em ambiente radicalmente diferente.
Ela descreveu colônias espirituais, organizadas, onde espíritos de diferentes graus evolutivos convivem, trabalham e estudam. Falou sobre mentores espirituais que auxiliam aqueles que chegam ao plano espiritual, especialmente os despreparados. Uma revelação tocante foi sobre a continuidade dos laços afetivos. O amor que sentiam um pelo outro não terminou com sua morte. Ela continuava amando-o, acompanhando seus passos, torcendo por sua felicidade, mas agora compreendia a natureza verdadeiramente espiritual desse amor, livre das limitações materiais. Maria João também falou sobre os filhos, descrevendo como os observava e tentava influenciá-los positivamente. Revelou detalhes surpreendentes sobre o comportamento das crianças que só uma mãe atenta notaria. Explicou que no plano espiritual existe a lei de afinidade. Após a morte, gravitamos naturalmente para ambientes correspondentes ao nosso estado moral. Aqueles que cultivaram pensamentos elevados encontram-se em ambientes harmoniosos. Quem viveu egoisticamente desperta em regiões mais densas. Não é punição divina, mas consequência natural de nossa condição espiritual. Um dos aspectos mais poderosos das cartas é como Maria João aborda o sofrimento. Suas mensagens reconhecem a dor real da separação. Sim, ela ainda sentia saudade, ainda sofria por não poder abraçar fisicamente seus filhos, mas aprendeu algo fundamental. O sofrimento pode ser poderoso catalisador de transformação quando compreendido conscientemente. A dor da perda, quando aceita adequadamente, abre portas para crescimento espiritual profundo, despertando-nos para questões existenciais. Ela alertou sobre os perigos de se apegar excessivamente à dor. O choro inconsolável e o desespero paralisante criam cordões energéticos pesados que dificultam tanto a evolução do espírito desencarnado quanto a recuperação de quem ficou. Maria João pedia ao esposo que não se prendesse eternamente à sua memória como objeto de luto, mas que honrasse sua memória vivendo bem, cuidando dos filhos, reconstruindo sua vida. Um tema tocante foi o perdão. Ela revelou que no plano espiritual compreendeu melhor suas próprias falhas e as de quem a magoou. Falou sobre desavenças familiares e mágoas carregadas. Agora enxergava tudo sob luz diferente, compreendendo que muitas coisas que pareciam terrivelmente importantes eram trivialidades magnificadas pelo ego. Carregar mágoas e ressentimentos envenenava não apenas sua vida terrena, mas continuava envenenando sua vida espiritual. O perdão não é favor aos outros, mas libertação que oferecemos a nós mesmos. Maria João abordou a reencarnação, explicando que sua permanência no plano espiritual era temporária. Eventualmente, retornaria à Terra em novo corpo, com novas oportunidades de aprendizado. Esclareceu que a essência de quem somos, nossos aprendizados profundos, conquistas morais, laços afetivos verdadeiros, permanece através das reencarnações. Não perdemos o que realmente importa. Apenas nos transformamos, evoluímos, expandimos. Ela falou sobre o planejamento reencarnatório, revelando que as reencarnações não são aleatórias ou punitivas. São cuidadosamente planejadas com mentores espirituais, considerando nossas necessidades evolutivas, débitos kármicos e oportunidades de crescimento. Se as principais circunstâncias de nossa vida foram escolhidas antes de nascermos, então não somos vítimas passivas do destino, mas co-criadores de nossa jornada. Maria João queria que seu esposo compreendesse que as dificuldades enfrentadas, incluindo sua morte prematura, faziam parte de um contexto evolutivo maior. Não era punição divina nem azar, mas parte do processo de aprendizado. Essa perspectiva não elimina a dor, mas transforma seu significado.
O que torna Cartas de uma Morta especial não são apenas as revelações sobre a vida após a morte, mas o efeito transformador na vida de quem está vivo. As cartas nos convidam à reflexão profunda sobre nossas prioridades. Se a morte não é o fim e continuaremos existindo, o que realmente importa? Cultivar virtudes, desenvolver compaixão, perdoar, amar genuinamente, contribuir positivamente, buscar autoconhecimento e crescimento espiritual. Devemos viver como se a morte não fosse o fim, reconhecendo que nossas ações têm consequências que se estendem além desta vida. Precisamos cultivar relacionamentos autênticos e amorosos, pois o que levamos conosco são nossos vínculos afetivos e nossa condição moral. Investir nos relacionamentos que importam, resolver conflitos, pedir e oferecer perdão, tudo isso deve ser feito agora. A reforma íntima diária é essencial. Identificar e trabalhar conscientemente nossas falhas de caráter enquanto estamos encarnados é melhor do que enfrentá-las de forma mais dolorosa no plano espiritual. Desenvolver prática espiritual regular e preparar-se conscientemente para a morte também são fundamentais. Quanto mais preparados, mais suave a transição. Chico Xavier foi um dos médiuns mais extraordinários do século XX, psicografando mais de 400 livros e recusando-se a ganhar qualquer dinheiro com suas faculdades. Viveu de forma extremamente simples, doando praticamente tudo. Sua humildade inquestionável é crucial para avaliarmos a autenticidade de seu trabalho. Ele nunca se proclamou especial, sempre insistindo que era apenas um instrumento. Cartas de uma Morta foi uma das primeiras obras importantes que psicografou aos 25 anos. Um jovem simples, de pouca instrução formal, do interior de Minas Gerais, de onde viria a maturidade espiritual, a sabedoria psicológica e a compreensão profunda da natureza humana que transparece nas cartas. Ele atribuía tudo a Maria João e aos mentores espirituais. Pode parecer estranho que um livro psicografado em 1935 ainda seja tão relevante hoje, mas as questões fundamentais da existência humana permanecem as mesmas. Ainda nascemos, amamos, sofremos e morremos. Ainda nos perguntamos sobre o sentido disso. Maria João não fala sobre tecnologias ou modas passageiras. Ela fala sobre amor, morte, perdão, evolução espiritual e propósito, temas eternos. Essas mensagens são ainda mais necessárias hoje. Vivemos em era de distração constante, superficialidade, foco excessivo no material e no imediato. Cartas de uma Morta nos chama de volta às dimensões mais profundas da existência. A mensagem central: a vida continua após a morte. O amor transcende a separação física. Nossas ações têm consequências eternas e há propósito maior guiando nossa existência. Acima de tudo, nunca é tarde para começar a viver de forma mais consciente, mais amorosa, mais alinhada com nossa verdadeira natureza espiritual. Você pode escolher acreditar ou não na autenticidade dessas comunicações mediúnicas. Pode aceitar ou questionar a doutrina espírita, mas dificilmente pode negar a beleza e a sabedoria dos ensinamentos transmitidos. E se existe a possibilidade de que a consciência continue após a morte e de que nossas escolhas morais têm consequências eternas, então vale a pena considerar seriamente esses ensinamentos. Maria João cumpriu sua missão. Enviou suas cartas, transmitiu seus ensinamentos, ofereceu seu testemunho. Agora, através de décadas, suas mensagens chegam até você. A pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar essas palavras ecoarem brevemente e depois esquecer? Ou vai permitir que elas plantem sementes de transformação em seu coração? O tempo passa, a vida é breve e a morte chega para todos. A única questão é se estaremos preparados, se teremos vivido de forma que possamos olhar para trás sem grandes arrependimentos.
se construímos em nós mesmos algo que vale a pena levar para a eternidade. Maria João nos diz que sim, é possível viver bem, morrer em paz e despertar no plano espiritual em estado de serenidade. Mas isso requer escolhas conscientes, esforço contínuo e, acima de tudo, amor genuíno. Que as cartas desta mãe, que atravessou a morte para enviar mensagens de amor e sabedoria, possam inspirar em você transformações profundas e duradouras. Viva como se a eternidade dependesse de suas escolhas de hoje. Porque, segundo Maria João de Deus, ela realmente depende. Se esta jornada tocou seu coração, inscreva-se no canal Relatos do Cosmo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Cada ação pode levar conforto a alguém em luto ou direção a alguém perdido. Até o próximo encontro, que a luz da compreensão espiritual ilumine seus passos. Um abraço fraterno do Relatos do Cosmo, onde exploramos os mistérios da existência e as verdades eternas que conectam todos nós.